Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa penúltima aula da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte Escola, da LAB, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. Bem, o meu nome é Elaine Moreira, eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Eu sou formada em Produção Cultural e Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral, há mais de 15 anos, e atualmente eu sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Torres de Laura e da Cult Consult, onde presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Já participei de mais de 35 produções teatrais, talvez mais até do que 40, e trabalhei com alguns importantes nomes da cena brasileira. E nessa oficina, o meu propósito foi justamente compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. A oficina Produção Teatral Panorama de Ideias seria ministrada ao vivo, em plataforma online gratuita, exclusivamente para alunos jovens e adultos da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude do momento excepcional com a pandemia do coronavírus, juntamente com as incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada em links completamente gratuitos. Dessa forma, o acesso ao conteúdo estará disponível para todos os estudantes da rede municipal de ensino da cidade, para todo o público interessado no assunto. Assim, contribuiremos com as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e cumpriremos com o objeto e o prazo propostos na Lei Aldir Blanc. Bom, na nossa penúltima aula, vamos falar sobre o impacto do fazer teatral hoje, na ideia de transformação do indivíduo. E eu começo com uma pergunta, com algumas perguntas. Como o indivíduo vem sendo inscrito na cena teatral contemporânea? Como se dá a sua representação? De onde parte a sua fala enquanto narrativa e discursos cênicos e sociais? E qual a sua relação com o espectador? Ou seja, de que forma esse indivíduo transborda, reverbera e se comunica com o público na atualidade? A relação dinâmica entre indivíduo e sociedade assombra a teoria social desde o seu nascimento. A sociedade moderna existe em sua atividade incessante de individualização, assim como as atividades dos indivíduos consistem na reformulação e renegociação diárias da rede de entrelaçamento chamada sociedade. Isso significa que a parceria entre indivíduo e sociedade nunca é estanque, e assim o significado dos conceitos de individualização e identificação é alterado, assumindo sempre novas formas, na medida em que os resultados acumulados na história sabotam as regras do jogo e estabelecem novos preceitos comportamentais. A identidade individual ou coletiva é definida por sua permanência, sua continuidade, sua unidade. E isso permite o reconhecimento do indivíduo como único e idêntico a si mesmo. Porém, a noção de identidade só transita de braços dados com as noções de diferença e mudança, uma vez que a realidade individual e social é plural, heterogênea, dinâmica, instável. Compreender o significado da representação e da presença do indivíduo no teatro contemporâneo
requer uma complexidade, porque lida com a diferença, envolve sentimentos, atitudes, emoções, e mobiliza os medos e ansiedades do espectador em níveis mais profundos do que podemos explicar de uma forma simples, com base no senso comum. Por esse ponto de vista, desse prisma, a presença do indivíduo brasileiro na cena contemporânea pode ser melhor observada a partir da ideia do não indivíduo, ou seja, a partir da possibilidade de dissolução desse indivíduo, conectando os seus fragmentos à ideia de diversidade. O indivíduo é desmontado e perde uma identidade única e ganha diversas. E ele vai se complementando na sua própria diversidade. Mas como acionar, como operar esse desmonte desse indivíduo dentro do processo de encenação no teatro? O primeiro ponto a ser observado nesse sentido é a ideia de dramaturgia. A escritura do texto teatral na contemporaneidade, na maior parte das vezes construída de modo colaborativo, num processo conjunto entre dramaturgo, diretor, atores, ganha discurso e articulação na sala de ensaio, no caldeirão de ideias, de experimentações. Esse dispositivo não permite mais a imaginação em tempos tradicionais, de um conceito de personagem, diálogo, ação, porque a própria dinâmica da escrita torna-se naturalmente acidentada por diversos fatores que estão acontecendo ali na sala de ensaio. A imagem romântica de um autor que escreve no seu laboratório, na sua sala, de forma isolada, ela dá lugar à negociação entre muitos desejos que ocorrem no processo de criação de um espetáculo. O autor assume a função quase de mediador, e a negociação vai se dando entre as imaginações e ideias do diretor, dos autores, do autor, do produtor. A escrita torna-se, portanto, algo incompleto e irregular, uma vez que o texto e a encenação nascem juntos. Assuntos são levantados e levados para o grupo e todos imaginam juntos as hipóteses para as questões que movimentam a experiência cênica. O desenvolvimento desse processo está pautado na forma escolhida para elaborar questões que impulsionam o pensamento sobre o espaço cênico, os materiais a serem utilizados, os assuntos a serem tratados, a relação com o público e o impacto social. Ou seja, na ideia de discursividade, o segundo assunto-chave para o entendimento desse desmonte ou dissolução do sujeito na encenação é a própria discursividade. Sem dúvida alguma, a palavra tem força para moldar a realidade e pertence ao campo mais dominante para a enunciação daquilo que nos atravessa no cotidiano. Seja de forma física, de forma virtual, a palavra está presente enquanto verbo, escuta, troca. Então, o desafio da dramaturgia e da encenação atuais consiste justamente em produzir um tipo de escrita que desmonte a ideia que a gente tem desse indivíduo, a partir do sentido e da força da discursividade. Então, percebe-se uma tendência, por parte da dramaturgia, de não se escrever para personagens, ou talvez para personagens de uma espécie de memória coletiva, que abriga todos os elementos da pesquisa teatral de forma fragmentada. Esses pequenos fragmentos, essas partezinhas somadas, compõem a memória daquilo que será tratado em cena. O resultado disso tudo se materializa como texto,
enquanto voz singular daquele ator ou daquela atriz em cena. Desse modo, uma força discursiva é acionada, compondo uma ideia, um borrão de personagem, de enredo. Todas essas categorias, antes tão estruturadas no drama, acabam se confundindo nesse teatro de hoje, colocando em jogo a voz e o corpo do ator, daquele sujeito, daquele indivíduo que faz, pronuncia e vive o que normalmente não viveria. Assim, o espetáculo passa a se criar como relação, espaço ou materialidade, num diálogo constante, infinito, entre cena, música, na cena como música, às vezes. Então, de certa forma, no teatro de hoje, o autor é responsável pela palavra, o diretor preocupa-se com aquilo que se vê, o diretor musical se debruça no que se escuta junto com a palavra, e os atores são responsáveis pela forma dos seus corpos, pela relação dos corpos com os seus pares em cena e com quem mais importa, que é o público. O que emerge como escrita é sempre insuficiente em relação ao que foi evocado enquanto experiência. Por esse motivo, no fazer teatral de hoje, a relação entre todas as linguagens que compõem a experiência artística é fundamental. Elas carecem de uma atuação em conjunto, quase sempre estruturada no trabalho do ator, justamente porque cada uma delas sozinha seria insuficiente no processo de comunicação com o público. E essa insuficiência permite que a recepção da expressão teatral ofereça ao público a possibilidade de se engajar socialmente, politicamente, esteticamente sobre determinada obra. E é nesse encontro de indivíduos, ator, personagem, espectador, pautado pela operação desses elementos como a voz, o corpo, que nasce a própria ideia de dissolução desse indivíduo, sendo a recepção, portanto, um ponto fundamental. A operação de elementos com a alteração do processo dramatúrgico na sala de ensaio, a discursividade, a voz e o corpo, dão origem a uma cena que mostra um sujeito, um indivíduo tensionado na sua identidade. E ele destrói essa própria identidade, abrindo espaço para a presença e o diálogo com o outro, com a sua plena diversidade. A cena contemporânea, o teatro contemporâneo, dialoga com um momento cultural e político reforçado pela divisão social brasileira. E o teatro busca colocar uma lente de aumento na representação dessa realidade por meio de uma encenação mais viva, potente, no que tange a questão democrática, abordando e trazendo para a prática do fazer teatral assuntos como igualdade de gênero e raça, disputa de territórios sociopolíticos e acessibilidade aos bens produzidos em nosso tempo e em nosso país. Assim, o teatro da atualidade cumpre o papel de acionar e alimentar a ideia de que um determinado tipo de sujeito, um determinado tipo de indivíduo eleito, hierárquico, estruturalmente, que coloca os lugares de produção de pensamento, enuncia a voz, precisa ser desmontado, dando lugar para outras vozes, para outros corpos que foram e ainda são silenciados na dinâmica social brasileira. Então, essa aula 11, ela existe
para despertar em vocês o impacto do fazer teatral hoje, enquanto transformação do indivíduo. O teatro, na atualidade, transformando o indivíduo, desmontando a sua identidade pura e simples, abrindo espaço para uma identidade diversa e para uma relação, para uma troca mais diversa ainda. Essa talvez seja a responsabilidade atual mais importante do teatro. Então, essa foi a nossa aula 11. A nossa oficina agora está chegando mesmo ao fim. Essa foi a nossa penúltima aula. A gente vai seguir agora para a última aula, analisando um pouco mais o impacto do fazer teatral hoje, só que na provocação sobre um novo olhar para o outro. Eu espero vocês.